nossos coordenadores desse grande projeto, desses grandes projetos que nós estamos lançando hoje, que é na área de pós-graduação em medicina nuclear e pós-graduação em radioterapia e dosimetrista, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente está dando um tempinho para os colegas estarem ingressando na sala. Como nós dissemos, nós tivemos um grande número de inscritos para nossa alegria, e a gente vai dividir hoje essa nossa conversa em 4 blocos. O primeiro bloco eu vou estar apresentando para vocês de maneira muito rápida a Ensina Radiólogos e um pouco dos 2 cursos que nós vamos estar lançando hoje de pós-graduação. No segundo bloco, o professor Alisson Dutra vai estar falando sobre a parte de mercado de trabalho, sobre questões tecnológicas da parte radioterapia e dosimetrista, e também sobre a parte de atuação no mercado de trabalho. E no terceiro bloco, nosso professor Matheus Botelho vai estar falando sobre a parte de medicina nuclear, também esses aspectos tecnológicos, sobre essa questão de mercado de trabalho. E ainda um quarto bloco, que é onde vocês poderão estar interagindo para estar questionando questões tanto da parte técnica quanto da parte de mercado de trabalho, assim também como do curso de uma maneira geral. Muito bem, o pessoal está ingressando aí todo na nossa sala. Então, mais uma vez, pessoal que está chegando agora, a gente pede a gentileza que coloquem aí a cidade, o estado de origem, para a gente poder saber a participação aí de todos vocês. E, além disso, será a forma que, ao final do evento, nós faremos um sorteio de um curso, a escolha do ganhador daí da plataforma da ensinaradiólogos.com. Muito bem, pessoal, nós temos pessoal aqui, só o pessoal já está sabendo, o pessoal já está dando uma olhada. Temos aqui o pessoal de São José dos Campos, da nossa matriz, Taubaté, Distrito Federal, Jacareí, Fortaleza, Recife, Maceió, Santos, Rio de Janeiro, Uberlândia, Vila Velha, Goiânia, Salvador, Campina Grande. O pessoal da Campina Grande participar é uma novidade, né? Porque uma hora dessas o forró deve estar comendo bonito lá, né? Festa junina, mas pena que esse ano não pode, né? Mas muito bem. O pessoal tá bom da Serra, Curitiba, Rio Grande do Norte e por aí vai, muita gente participando com a gente hoje. E para saber um pouco mais sobre essas 2 importantes áreas de atuação, que é a área de radioterapia, nesse caso aqui, nosso associado com a parte dosimetrista e da parte de medicina nuclear, tá bom? Mas muito bem, o pessoal está interagindo com a gente. Lembrar que através do próprio chat, vocês podem estar mandando as perguntas, as curiosidades, as opiniões de vocês, tá? Que ao final, depois das 2 palestras, nós vamos deixar um tempo para fazer essa interação com vocês, assim como os nossos palestrantes estarão junto conosco aqui. O pessoal está ingressando na sala, vamos aguardar mais uns 2, 3 minutos. Lembrar também que os nossos outros coordenadores, depois a gente vai falar aí da radioterapia, estão aí conosco, Ana Andréia e o Wellington Oliveira vão estar junto com a gente, o nosso coordenador também da pós de tomografia computadorizada e ressonância magnética, professor Carlos André, também está presente com a gente, e muitos outros. A gente já viu que tem alguns docentes, né, dos nossos cursos também presentes aqui já, prestigiando o nosso evento para a nossa grande satisfação. Mas muito bem, pessoal, então eu vou só pedir aqui para os nossos palestrantes abrir um pouquinho o microfone dele, dar uma boa noite para vocês e darem um breve briefing aí do que eles vão estar falando. Aí eu faço a apresentação do primeiro bloco e aí eles voltam para poder estar apresentando a palestra deles. Já vi que Matheus Botelho já está com o microfone aberto. Por favor, Matheus, dá uma introduçãozinha rápida do que você vai estar contando para o pessoal hoje aí no nosso evento. Bacana, boa noite. Tá bom o áudio aí, Alexandre? Tá tranquilo? Maravilha. Beleza. Olha só, pessoal, para mim é uma satisfação muito grande poder participar desse workshop, falar um pouquinho mais sobre a medicina nuclear. Eu vou fazer uma abordagem a respeito do mercado de trabalho, né, as atividades do
do profissional que atua em medicina nuclear, quais são as suas atribuições, né? O que se tem de perspectiva de campo de atuação para esse profissional, né? E bater um papo bem gostoso com vocês, falar bastante sobre a área, tirar todas as dúvidas que forem possíveis, né? E quem sabe encantar alguns de vocês aí para que a gente possa prosseguir com o curso de pós-graduação e ter bastante profissionais qualificados para atuarem na área. Maravilha, Matheus. Muito obrigado. Daqui a pouco aí a gente vai te chamar, então, para a gente poder falar sobre medicina nuclear. Professor Alisson Dutra, por favor, conta para nós o que o pessoal vai ouvir um pouco hoje aí da sua grande experiência. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com vocês, participando desse evento, para darmos início, né, nessa jornada aí da pós em radioterapia dosimetrista. A gente vai falar um pouquinho sobre a radioterapia em si, né? O pessoal tem uma abordagem, eu vi que tinha muita gente interessada, mas que a área de radioterapia ela ainda não é tão difundida, né? Então, para o pessoal se situar mais a respeito, eu preparei um material bem bacana. Preparei também um pouco sobre o mercado de trabalho, para mostrar para o pessoal o quão é importante a gente estar devidamente qualificado, o quanto que a concorrência é menor quando você é mais qualificado, e também falar sobre o plano de expansão da radioterapia, que é um projeto do governo federal que está ampliando os serviços de radioterapia no país, e, consequentemente, quanto mais equipamentos de radioterapia nós tivermos aí à disposição da população, teremos também vagas de trabalho para profissionais em radioterapia que necessariamente deverão estar bem qualificados, e nós estamos aqui para dar essa oportunidade aí para o pessoal que tem interesse. Então, preparei um material bacana, tenho certeza que vai ser de grande ajuda para todos. Maravilha, professor. Então, daqui a pouco a gente está junto. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, falando um pouquinho sobre a Ensina Radiólogos, falando um pouquinho sobre os cursos, e aí daqui a pouco, no segundo e no terceiro bloco, então nós teremos a presença dos professores, cada um deles apresentando aí sobre a parte de medicina nuclear, radioterapia e dosimetrista. Muito bem, pessoal. Eu vou fazer um compartilhamento de tela para apresentar um pouquinho para vocês a Ensina Radiólogos e o lançamento desses dois cursos que vocês aí querem saber um pouco mais. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Vê bem a minha tela? Tudo tranquilo? Tudo bem, pessoal? Conseguem ver minha tela? Ok com relação à tela, Alexandre. Maravilha, professor. Obrigado. Então, muito bem, pessoal. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, tá? Sobre a Ensina Radiólogos. A Ensina Radiólogos é uma empresa de 5 anos de criação. Ela foi criada, desenvolvida para poder realmente trazer soluções na área do conhecimento, na área de diagnóstico por imagem, em diferentes subespecialidades que compreende a área de radiologia e diagnóstico por imagem de uma maneira geral, entre eles cursos de extensão, cursos rápidos, pós-graduação, nas modalidades EAD, presenciais, eventos. Nós temos soluções e treinamentos corporativos que já serviram grandes grupos, como Rede Unimed, Rede DOR, Rede Aliar, na parte de cursos e treinamentos, e também no desenvolvimento de conteúdos. Já fizemos conteúdos para grandes grupos de educação, como grupos universitários, livros, como da área de tomografia, e mais recentemente o material didático para cursos técnicos e superiores na área de radiologia e diagnóstico por imagem de uma maneira geral. Então, o grande produto da Ensina Radiólogos é trabalhar com conhecimento especificamente para a área de diagnóstico por imagem. Então, nossa grande missão é promover realmente a parte de conhecimento das imagens e médicas por todas as metodologias de ensino, principalmente as metodologias mais inovadoras, tudo isso voltado para a área de diagnóstico por imagem. Nós temos diferentes tipos de clientes, temos produtos para técnicos, tecnólogos, profissionais residentes, estudantes de medicina e outros profissionais relacionados à saúde e diagnóstico por imagem de uma maneira geral.
Os nossos cursos de extensão principalmente abordam 4 áreas, na área de técnicas, tomografia, ressonância magnética e mamografia, mas agora temos outros cursos também que compreendem áreas que a gente chama de cursos livres, como de anatomia radiológica, densitometria e outros. Temos alguns cursos rápidos, muito específicos, um profissional que quer saber mais sobre exame contrastado, sobre uma tractografia por ressonância, uma angiotomografia de carótida. Então, a gente tem algumas áreas bastante específicas na área de diagnóstico por imagem geral, onde chamamos de cursos rápidos, todos eles de forma online. Nós temos também o segmento de desenvolvimento de solução de ensino para escolas técnicas e superior. Esse material, ele é um material que a gente desenvolve para conteúdos de sala de aula, tanto para o professor ter todo o material didático, material de aula, livros, apostilas, aulas para ter um conteúdo EAD de 20% a 40%, tanto para nível técnico quanto para nível superior. A gente tem essa solução de ensino. Tá? A gente tem algumas obras publicadas, como esses livros de tomografia de 2006, de 2010. Aqui nós temos os 2 livros de tomografia, que era uma introdução à parte de tomografia computadorizada. Mais recentemente, nós temos esse livro recentemente lançado, que é uma coletânea completa, um tratado que mostra todas as técnicas, tomografia, ressonância, hemodinâmica, radioterapia, todas as outras técnicas, como podcast, videoaulas, muita coisa interativa dentro do material didático completo para escolas técnicas superior ou para um profissional ter como um livro de referência para cursos, concursos de uma maneira geral. Muito bem. A gente tem muitos conteúdos gratuitos através do site da ensinaradiólogos.com. São conteúdos que trazem a parte de empregos, oportunidades de concursos, informações de artigos, de novas tecnologias. A gente tem uma live todo domingo às 20 horas, falando da radiologia em casa, onde a gente traz alguma palestra, algum tema, alguma discussão importante. E também nós temos o nosso blog, onde a gente mostra diferentes eventos, a gravação desses eventos ali para ficar disponível de forma gratuita, e algumas outras partes, como Falando em Radiologia, Minuto Radiologia, todos eles são gratuitos, onde você pode acessar pelo YouTube ou através do nosso site, da ensinaradiólogos.com. A gente tem o portal Aristide Negretti, que a gente tem uma história completa, lindas histórias de grandes profissionais da radiologia. Eles contam como começaram, como foi o começo, como foi a mudança de tecnologia. Aqui a gente, por exemplo, tem aqui a foto do professor Aristides Negretti, um dos primeiros técnicos de radiologia no Brasil, um dos responsáveis pelo reconhecimento da nossa profissão aqui no Brasil, e a gente tem uma série completa dele, como se fosse realmente uma biografia profissional dessas pessoas, contando o que eles viveram na radiologia de uma maneira geral, tudo isso de acesso gratuito através aí da ensinaradiólogos.com. No YouTube também nós temos o canal Pergunta Quem Ensina Responde, então nós temos diversos conteúdos lá gravados, onde os colegas mandaram perguntas e outros colegas respondem essa pergunta de rotinas do dia a dia do pessoal aí da área de radiologia de uma maneira geral. Participação em inúmeros eventos nacionais, internacionais, com a presença, com o patrocínio, com a presença de nossos professores, nossos conteudistas, em eventos internacionais no Chile, Peru, Argentina, realização de grandes eventos por todo o Brasil, tá? Palestrantes, nossos professores habitualmente na Jornada Paulista de Radiologia, realizando presencialmente um dos maiores eventos do Brasil, lá no São Camilo, em São Paulo, com mais de 600 participantes, uma interação entre profissionais e gestores da radiologia, né? E muitos outros eventos que foram promovidos ou patrocinados pela Ensina Radiólogos durante esses 5 anos, de uma maneira geral. Aqui um pouquinho da nossa live, de uma maneira geral, e aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho, então, da nossa pós-graduação. A ideia era dar uma passada bem rápida, só para vocês conhecerem de uma maneira muito rápida a parte aí do que é Ensina Radiólogos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pós.
A Ensina Radiólogos tem se tornado uma grande especialista em trabalhar, em produzir e criar parcerias na área de pós-graduação. Nós já temos uma pós-graduação, que é essa, em tomografia computadorizada e ressonância magnética, que ela tem uma grande parceria com o Grupo Aliar, que é um dos maiores grupos de radiologia e diagnóstico por imagem no Brasil. Eles têm 56 clínicas espalhadas por todo o Brasil e são nosso parceiro nesse projeto de tomografia e ressonância magnética. Esse projeto, a gente tem a parceria com eles na parte de estágio. Hoje nós temos já alunos fazendo estágio, iniciando estágio aí em Salvador. Já tivemos um grupo que já realizou estágio aqui em São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e outras cidades. E essa parceria ela se estende para mais de 20 cidades, capitais do Brasil de uma maneira geral. Ela é uma pós-graduação, ela tem um grande corpo docente, uma grande estrutura, ela é totalmente voltada com o objetivo de formar especialistas de verdade em tomografia computadorizada e ressonância magnética, tá? Vocês vão ver depois um pouquinho a nossa grade do curso. Aqui um corpo docente altamente qualificado, profissionais que atuam de maneira na ponta da tecnologia, tá? Então são grandes profissionais que estão atuando na área de tomografia, ressonância, professores, applications, físicos, médicos realmente altamente envolvidos com o que é de mais moderno de tecnologia na parte de tomografia e ressonância. Nesse projeto aqui, nós temos mais de 60 alunos agora ativos e novas turmas aí para começar em agosto. Quem quiser saber um pouco mais, ele pode estar acessando a parte aí do site da ensinaradiólogos.com. Então tem uma parte presencial, tem uma parte com conteúdo EAD, tem aulas ao vivo de uma certa maneira, tem a parte de estágio, tem aulas aos finais de semana, são 540 horas de carga total do curso para realmente preparar profissionais de verdade para a área de tomografia e ressonância. E toda essa experiência que a gente já tem na área de tomografia, com conteúdos que trazem a parte de anatomia, fisiologia, a parte de física, a parte toda avançada de tomografia, de ressonância, anatomia seccional, o mesmo modelo a gente aplicou para a parte de medicina nuclear e para a parte de radioterapia e dosimetrista. Ou seja, criamos um curso não só para tornar um profissional na teoria muito bom, mas também na prática, com conhecimentos atuais, para de fato ele poder dizer, eu sou um especialista ou na área de radioterapia, dosimetrista, medicina nuclear ou tomografia e ressonância magnética. Quem quiser saber um pouco mais sobre grade, conteúdo, tudo isso tem no nosso site da ensinaradiólogos.com. Aqui só para mostrar para vocês, por exemplo, esse curso nosso ele já está aprovado, registrado, então, na portaria do EMEC, que é onde controla toda a parte de pós-graduação, o registro da Faculdade Vanguarda e o registro do curso, ou seja, o curso já previsto dentro, então, do portal do MEC, tá? Os cursos, todos os alunos já vão para estágio, com dosímetro, seguro, parte de exames, tudo isso é a Ensina Radiólogos, que cuida para boa relação entre o aluno e o profissional que está fazendo esse curso conosco. Bem, agora de uma maneira também bem breve, eu vou comentar um pouquinho para vocês como que está organizado esse curso de pós-graduação em radioterapia e dosimetrista, tá? Então, primeiro ponto importante, depois qualquer das dúvidas a gente pode esclarecer um pouco melhor com o nosso coordenador, o Alisson Dutra, tá? Mas o curso, ele forma esse profissional, esse especialista em duas áreas. Na área de radioterapia, que ele pode atuar exclusivamente com a área técnica de radioterapia, na área de execução de exames, mas também ele estará sendo preparado, se tornando especialista na área de dosimetrista, que são duas áreas que ele atua de forma diferente dentro da área de radioterapia, tá bom? Então vamos falar um pouquinho. Então o grande objetivo desse curso é formar esse profissional tanto para atuar na área pública quanto na área privada, tá? Na parte de concursos, hospitais, saúde, hospitais públicos, filantrópicos, privados e organizações sociais, de uma certa maneira, tendo realmente conhecimento, competência para trabalhar com equipamentos de teleterapia, braquiterapia e também a parte de conhecimento de dosimetrista, todos os processos de trabalho, de qualidade, tudo que envolve
a área de radioterapia de uma maneira geral, tá? Os grandes diferenciais do nosso curso são professores altamente habilitados, que têm experiência, que atuam na área. Temos aí o apoio da parte de físicos, dosimetristas, que vão estar dentro do corpo docente para trazer as melhores experiências, os conhecimentos atualizados, boas práticas, tecnologias, para você realmente sair um especialista atualizado, de ponta, para poder atuar, para ser competitivo no mercado de trabalho, tá bom? As aulas, elas são aulas presenciais, elas podem ser aulas ao vivo, isso vai depender da região, depois no final a gente vai responder um pouquinho como essas aulas podem acontecer de acordo com cada região, de cada cidade. O curso está com 600 horas de carga horária, isso corresponde a 20 meses de curso, tá? Então, ele tem uma parte de estágio previsto de 180 horas de carga de horária previsto, com uma periodicidade, são aulas mensais, aos finais de semana, permitindo que todo mundo organize bem sua vida, para um final de semana por mês estar junto conosco nas diferentes regiões do Brasil que a gente vai estar ofertando esse curso. É isso mesmo. Nós estaremos em diferentes regiões do Brasil, região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso com vocês aí. Aqui é uma breve apresentação da grade curricular, tá? Então, as disciplinas aqui estão divididas, como eu disse a vocês, depois vocês podem acessar o nosso site e ver mais detalhes. A gente faz uma boa introdução da parte de física relacionada à radioterapia, a parte de anatomia e fisiologia humana, aplicadas principalmente à radioterapia, a parte realmente de toda a tecnologia, a parte de planejamento técnico, a gente vai ser bastante insistente nessa área, protocolos de tratamento, a parte de dosimetrista, ela está dividida em 3 módulos, os cuidados com pacientes oncológicos e, como eu já disse, a parte prática também com 180 horas de prática ofertada dentro do curso de radioterapia e dosimetrista. Tem a parte também de gestão, para esse profissional saia formado de uma forma plena como especialista na área de radioterapia e dosimetrista. Depois a gente vai falar um pouquinho mais ou responder as perguntas de vocês. O curso também já está com portaria de autorização, então ele já está cadastrado dentro do portal EMEC da Faculdade Vanguarda, que tem realmente publicação no Diário Oficial para poder criar e controlar toda a parte de cursos na parte também na área de diagnóstico por imagem de uma maneira geral. Então já está tudo reconhecido, registrado com portaria para não ter nenhum problema aos nossos alunos que escolherem fazer com a gente radioterapia. Na parte de medicina nuclear, então, são 2 pós separadas. Você pode optar em fazer a pós em radioterapia e dosimetrista, é uma pós-graduação com 600 horas. Uma outra pós que a Ensino Radiólogo está ofertando é a pós em medicina nuclear. A pós em medicina nuclear, ela tem então o objetivo de formar profissionais especialistas para a área de medicina nuclear, tá? Então, o nosso professor, nosso coordenador, o professor Matheus, vai estar falando um pouquinho mais sobre essa área, mas trazer um conhecimento de toda a manipulação da parte de radioisótopos, controle de qualidade, segurança, proteção radiológica, o uso dos diferentes tipos de substâncias, controle de qualidade, gestão em toda essa área de medicina nuclear, que é uma área nova, relativamente nova, que a gente que tem uma grande possibilidade, assim como na radioterapia, de crescimento de uma maneira geral. Tá? Também profissional para poder atuar na área pública, na área privada, principalmente, que tem aí uma possibilidade muito grande de expansão por todo o Brasil, pela grande importância na sua área de diagnóstico, de uma maneira geral. Tá? As aulas também, com aulas presenciais, algumas delas com transmissões ao vivo, tá? Dependendo da região, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, onde elas vão ser ofertadas. A medicina nuclear é um curso de 540 horas, tá? Com 180 horas de estágio também, tá? A gente precisa até depois dar uma corrigida aqui. Também com aulas mensais, aos sábados e domingos, também tudo agendado previamente, para as pessoas poderem se organizar e estarem diante das diferentes regiões que a gente vai estar apresentando aí. Aqui tem uma breve apresentação da grade curricular do curso,
que tem toda essa parte de anatomia, fisiologia humana, uma introdução à parte de medicina nuclear, toda a parte de proteção radiológica, toda a parte de radiofarmácia, aonde a área que você vai conhecer mesmo, todas as aplicações desses radiofármacos de uma maneira geral, todas as normas lá do CENEM, tá? Toda a parte de operação, instrumentação da parte de medicina nuclear e toda a parte técnica, a parte de terapia e a parte de sequência de estágios que a gente vai estar ofertando em diferentes parceiros também por todo o Brasil, tá? Já temos a portaria de autorização também do curso já está registrado, pós-graduação em medicina nuclear, então já está registrado, tudo certo de uma maneira geral. Bem, aqui, pessoal, vai passar de maneira muito rápida o nosso corpo docente. Professor Carlos André é o nosso coordenador, uma grande experiência em tomografia e ressonância, então é um coordenador da pós-graduação na área de tomografia e ressonância magnética. Na área de medicina nuclear, Matheus Botelho, uma experiência enorme aí na área de medicina nuclear, que vai estar com a gente hoje falando sobre essa área, e toda a equipe, né, de radioterapia e dosimetrista, os coordenadores da pós-graduação, que junto com o professor Alisson Dutra, eles temos aí o Hélito Oliveira Soares e a Ana Andréa, 3 grandes conhecedores, professores já com larga experiência na área de radioterapia, que se juntam, os nossos coordenadores se juntam a todo esse corpo docente que vai estar passando de maneira breve aqui para vocês. São grandes especialistas do Brasil, com grandes experiências, pessoas que atuam em grandes grupos, que se juntaram a nós para fazerem desse corpo docente um grande corpo docente que atuam na área de tomografia, ressonância, dosimetrista, radioterapia, medicina nuclear, pessoas que não só tecnólogos, mas outros profissionais, médicos, físicos, que se juntaram a nós com grande experiência. Temos mestres, doutores, gente da Unifesp, gente que já tiveram experiências fora do país, trazendo essa experiência para fazer parte do nosso corpo docente desses diferentes pós-graduação que estão aí, que foram brevemente apresentados para vocês. No nosso site vocês encontram todas essas informações, né? Eu quis fazer uma introdução muito rápida, eu acabei até me estendendo um pouco aqui, mas a gente vai estar à disposição também depois das 2 palestras para poder apresentar um pouquinho para vocês sobre isso. Só lembrar que a gente também para 2022 teremos novos projetos também de pós-graduação, que são a parte de metodologias inovadoras de educação na saúde, um grande projeto sendo elaborado, a parte de hemodinâmica, gestão e tecnologia, tá? Supervisão e proteção radiológica, e um curso com parceria internacional, inclusive também voltado também para médicos, que será gestão e inovação em diagnóstico por imagem. Mas esses são projetos que estarão disponíveis provavelmente a partir do ano de 2022. Aqui alguns dos nossos parceiros, onde a gente tem campos de estágios e outros campos de estágio já estão sendo formalizados para os cursos de medicina nuclear e radioterapia, diferentes parceiros por todo o Brasil. As pós-graduações terão ofertadas não só aqui em São Paulo, não só em Brasília, não só em Goiânia, não só em Salvador, em diferentes capitais do Brasil, em grandes cidades, nós estaremos à disposição com esses cursos de pós-graduação, aonde os nossos coordenadores, a partir de agora, vão estar falando um pouquinho sobre essas áreas, sobre essas tecnologias de uma maneira geral, tá bom? Bem, as aulas agora vão ser iniciadas. Primeiro vamos aqui chamar o professor Alisson Dutra, que vai estar falando um pouquinho, então, sobre a parte de radioterapia e dosimetrista. Professor Alisson Dutra, seja bem-vindo, fique à vontade, por favor. Bom, boa noite mais uma vez, Alexandre, muito obrigado pelo convite para participar do evento hoje, pelo convite para participar da formatação desse curso de pós-graduação em radioterapia. Foi um projeto que a gente sonhou há um bom tempo, eu, Ana e o Wellington, e que veio unir com o projeto da Ensino Radiólogos da Faculdade de Vanguarda, e juntos conseguimos aí elaborar um projeto que foi muito bacana, foi muito prazeroso de participar de todo o processo, e agora a gente chega nessa etapa final, onde a gente vai poder trazer para o mercado, trazer para os profissionais da radiologia a oportunidade
de se qualificarem para uma das áreas que tem o maior crescimento dentro da radiologia. Vou dar início aqui à apresentação. Boa noite a todos que estão presentes. É um privilégio ter a participação de cada um de vocês. Espero que o conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês hoje possa, de fato, agregar na vida de cada um de vocês. Eu vou subir a minha apresentação de slides para a gente poder dar início. Todos estão conseguindo ver bem o slide? Todos estão me ouvindo bem? Ótimo. Sim, então maravilha. Perfeito, vamos dar início então. Bom, parabéns, né, a todos que estão aqui conosco, parabéns por terem chegado até aqui. Agradeço pelo prestígio ao trabalho que nós desenvolvemos, né? Se vocês estão dedicando aí a noite da segunda-feira de vocês, esse é o primeiro passo que vocês estão dando em busca de uma melhor colocação no mercado, até mesmo da sua primeira colocação no mercado. E isso, com certeza, vai diferenciar cada um aqui presente. Aqui começa uma nova jornada, eu estou extremamente feliz de participar dessa caminhada com cada um de vocês, e é sempre um prazer falar de radioterapia, que é uma das minhas áreas de atuação, e uma das áreas de atuação que eu mais gosto, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Alisson Dutra, eu sou técnico e tecnólogo em radiologia, eu sou especialista atuante em radioterapia desde 2015, aqui no Hospital do Câncer da cidade de Uberlândia. Eu sou pós-graduado em radioterapia e dosimetria, sou pós-graduado em abordagem multidisciplinar em oncologia, sou pós-graduado em docência do ensino superior e tutoria no ensino à distância e também sou pós-graduado em gestão pública e gestão hospitalar. Além de coordenador do curso de pós-graduação aqui do Ensino Radiólogos, eu sou especialista em aprovação para concursos públicos e sou idealizador da maior plataforma de preparação para concursos públicos do país. Então, eu hoje tenho o privilégio, né, de associar duas paixões da minha vida profissional, que é o ensinar, que é a área de docência, que é compartilhar o conhecimento com os nossos alunos, e também a radioterapia. Então, tudo que foi preparado dentro desse curso de pós-graduação foi muito pensado, foi muito planejado, foi feito com muito carinho, tanto por mim, que sou um dos coordenadores, como também pelos meus grandes amigos e parceiros nesse projeto, o Wellington Oliveira e a Ana Andréia. E para a gente iniciar, eu sempre faço uma pergunta, né, nas minhas palestras de radioterapia. O que é a radioterapia? O que você entende por radioterapia? Sempre a gente vai fazer aquela assimilação da radioterapia com o câncer. Afinal de contas, a radioterapia ela é uma modalidade que é essencial no tratamento de pacientes com câncer. De acordo com a literatura, em torno de 60% a 70% dos pacientes que têm o diagnóstico de câncer, eles irão passar pela radioterapia, seja de forma curativa ou paliativa. Nossa maior referência literária é o Salva-Joly, né? Da mesma forma que o Bom Traje é a Bíblia da radiologia, considerado aí a maior referência para a radiologia, o Salva-Joly é a maior referência dentro da radioterapia. E já que nós falamos em percentuais, é 60%, 70% de quanto, né? Qual que é essa dimensão que nós temos aí de casos de câncer diagnosticados por ano no país? Para vocês terem uma ideia, para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020 a 2022 aponta que ocorrerão em torno de 625 mil novos casos de câncer. Isso, pessoal, equivale à população de uma capital como Cuiabá. É muita gente. A perspectiva anual de ocorrência de câncer no país é gigantesca. Desses 625 mil novos casos, 450 mil são já excluindo-se os casos de câncer de pele do tipo não melanoma. O câncer de pele não melanoma tem uma estimativa de ocorrência de 177 mil novos casos por ano, e é o tipo de câncer mais incidente no país. E aí ele vem seguido pelos demais, que são câncer de mama e próstata, com estimativa de ocorrência de 66 mil novos casos de cada um por ano, cólon e reto, com estimativa de ocorrência de 41 mil novos casos, pulmão, com uma estimativa de ocorrência de 30 mil novos casos,
e estômago, com a estimativa de ocorrência de 21 mil novos casos. Para os homens, os tipos de câncer mais ocorrentes são próstata em primeiro lugar, seguido de cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral. Pulmão e cavidade oral estão extremamente ligados ao tabagismo. Vale lembrar também que o câncer de pele do tipo não melanoma tem uma incidência representativa de aproximadamente 27% de todos os casos de câncer do homem no país. Já nas mulheres, a prevalência maior é do câncer de mama, mas com uma proximidade muito grande do câncer de pele também, como vocês podem ver, seguido posteriormente de colo e reto, colo do útero, pulmão e tireoide. Então, se nós fizermos uma análise bem rápida e sucinta, se nós temos uma estimativa de ocorrência de 625 mil novos casos e uma estimativa em torno de 60% a 70% desses casos serem tratados com radioterapia, nós pegarmos o menor percentual de 60% e fizermos um cálculo básico, a gente tem uma perspectiva de termos a cada ano 375 mil novos pacientes oncológicos, ou seja, uma demanda de pacientes extremamente grande para um serviço que, via SUS, no país ainda é extremamente precário. O Brasil tem uma quantidade de aparelhos para tratamento de radioterapia extremamente baixa. E aí entra algo que é chamado de plano de expansão da radioterapia no SUS, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá ok? Bom, qual que é o objetivo da radioterapia? Então, nós já entendemos o quê? Que a radioterapia é uma forma de tratamento para o paciente com câncer, que em torno de 60% a 70% dos casos de pacientes serão tratados utilizando da radioterapia, mas qual que é o objetivo da radioterapia? O objetivo dela é promover a perda da capacidade funcional ou reprodutiva da célula e, dessa forma, promover a morte celular, entregando ao tumor ou à região tumoral uma dose exata de radiação que vai contribuir para a destruição desse tumor, mas, ao mesmo tempo, planejar para que isso seja feito, reduzindo-se ao máximo a dose de radiação nas estruturas, nas células, nos órgãos que estão próximos ao tumor, porque o nosso interesse é acertar o alvo, até por isso que eu coloquei esse gifzinho aí, né, da mira. Nós temos que ter uma precisão milimétrica para que a gente possa dar uma alta dose de radiação ao tumor, ao mesmo tempo preservar as estruturas e órgãos que estão próximos a esse tumor. E dentro da objetividade da radioterapia, a gente tem algumas finalidades de tratamento. Nós temos a radioterapia neoadjuvante, essa é realizada antes do tratamento principal, porque, como a gente viu ali, a radioterapia é utilizada em 60% a 70% dos casos, mas não necessariamente ela é utilizada sozinha. E não necessariamente ela é o tratamento principal. Em alguns casos vai ser feito somente radioterapia, outros vai ser radioterapia com hormonioterapia, em outros radioterapia associada à quimioterapia, que as pessoas inclusive confundem muito, né? São coisas totalmente distintas. Então, quando eu falo de uma radioterapia neoadjuvante, eu estou falando de uma terapia que vai ser realizada antes do tratamento principal, seja ele qual for. Então, na maioria das vezes, o intuito dessa radioterapia neoadjuvante é reduzir o volume do tumor, porque se no caso for realizada uma cirurgia, ela se torna menos mutiladora para o paciente. Isso acontece muito em casos de câncer de mama. Já a radioterapia adjuvante ela é realizada após o tratamento principal e ela pode ser aplicada sozinha ou associada à quimioterapia. Ainda fazendo essa análise, nós temos a radioterapia paliativa. Esse tipo de radioterapia tem a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente, reduzindo dor, reduzindo sangramento ou reduzindo outros sintomas que o paciente possa ter em virtude do seu tumor. Então, quando eu falo, por exemplo, uma radioterapia antiálgica, essa é uma radioterapia que é paliativa. Ela tem a finalidade de tirar a dor do paciente. Uma radioterapia antihemorrágica também é uma radioterapia paliativa que está visando reduzir
por sangramento desse paciente ou sangramento daquela lesão no paciente. E temos também a melhor de todas, que é a radioterapia com a finalidade curativa, que é quando a radioterapia é considerada a principal arma no combate daquela doença e que tem-se uma perspectiva que somente ali com a radioterapia você vai conseguir controlar e erradicar aquele tumor. Dentro da radioterapia, nós temos duas formas básicas de aplicações, que é a braquiterapia e a teleterapia. Dentro delas, a gente vai ter algumas distinções. Isso a gente vai ver no decorrer do curso, a gente vai ver isso detalhadamente, aprofundar bastante nesses conceitos. Para hoje, a gente vai falar somente dos dois conceitos básicos. O que é a braquiterapia e o que é a teleterapia. A braquiterapia é um tratamento que é feito interno ou a curta distância, de modo que as fontes radioativas são colocadas no corpo do paciente, na região que vai ser tratado, ou em alguns casos, diretamente no tumor desse paciente. A teleterapia, por sua vez, é um tratamento externo, onde eu tenho os aparelhos emissores de radiação, seja aparelhos com fontes naturais, como o cobalto 60 e o césio 137, que foi utilizado lá nos primórdios, né, da radioterapia. Hoje a gente ainda encontra alguns pouquíssimos e raros aparelhos que utilizam fontes de cobalto. Aí a gente vai ver na literatura e até mesmo no dia a dia as pessoas falarem como bombas de cobalto ou telecobaltoterapia. E nós temos hoje o grande carro-chefe, que são os aceleradores lineares. Vale lembrar que lá nos primórdios também utilizavam-se aparelhos de raio-x para fazer tratamentos radioterápicos. Aparelhos que tinham uma energia um pouco maior, ali na casa dos 500 kV, 500 kV, né? Hoje em dia, a grande maioria trabalha com acelerador linear, porque eu tenho condições hoje, tenho aparelhos hoje no mercado que fazem emissão tanto de feixe de fótons como feixe de elétrons. Então, se eu vou tratar uma lesão superficial, um câncer de pele, eu utilizo um aparelho com emissão de elétrons, que tem menor poder de penetração. Já se eu for tratar um tumor mais interno, mais profundo, como um câncer de colo uterino, um câncer de próstata, eu já faço uso de um aparelho, né, que tem energia de fóton, um poder de penetração muito maior. Então, pessoal, recapitulando aqui, se eu tenho uma estimativa de 625 mil novos casos, em torno de 60% vai ser tratado com radioterapia, e devido a isso eu vou ter uma estimativa de 375 mil novos pacientes oncológicos por ano, consequentemente eu tenho que ter formas de tratar esse paciente, eu preciso de ter equipamento, eu preciso de ter profissional que vá trabalhar nesses aparelhos, que vai planejar esses tratamentos. E aí, então, a gente entra no mercado de trabalho da radioterapia, que é um mercado que está em franca expansão, está em crescimento e onde a gente consegue vislumbrar muitas oportunidades de crescimento ainda. O profissional das técnicas radiológicas, ou seja, o tecnólogo em radiologia, ele pode atuar dentro da radioterapia em vários segmentos. No planejamento, utilizando os raio-x, ainda faz raio-x em alguns serviços para planejar casos que nós chamamos de 2D. Temos a tomografia computadorizada específica para planejamento radioterápico, bem como a ressonância magnética específica para planejamento radioterápico. Temos o dosimetrista, que é uma profissão ascendente no mercado, que hoje é uma profissão que você não encontra profissionais disponíveis no mercado, a demanda de profissional, a necessidade desse profissional já é maior do que a oferta e a tendência é que aumente-se ainda mais. E quando a gente tem essa questão de lei de procura e oferta, a gente sabe que questões salariais são melhores, isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Acredito que a grande maioria sequer conheça, né, a aplicação desse profissional. E o tratamento radioterápico, que é onde você vai operar o equipamento, o acelerador linear, onde você vai posicionar o paciente, né, fazer todo o trabalho para que
todo o planejamento feito seja executado. Ou seja, a execução do tratamento de radioterapia requer necessariamente o profissional técnico, tecnólogo em radiologia, especialista em radioterapia. Aqui eu trouxe algumas imagens lá do Hospital do Câncer, são imagens pessoais que eu fiz com autorização da instituição e dos colegas que estão ali nas imagens, né? Nós temos um tomógrafo que é dedicado à radioterapia, então a gente observa que ele tem uma abertura de gantry maior, a mesa dele é retilínea, como a mesa do acelerador linear, a gente tem os lasers externos de localização para melhor posicionamento e planejamento do paciente, e isso aqui você só não aprende no curso normal, né, no curso técnico e tecnólogo, você só vai aprender a respeito da aquisição desses exames, do planejamento dos acessórios, quando você faz uma especialização, seja de nível técnico ou uma pós-graduação, porque aí você vai ter um ensino direcionado para aquela modalidade. Aqui é uma imagem de um colega lá do hospital também, finalizando ali a elaboração do exame, a aquisição das imagens, para posteriormente mandar para o sistema da física médica para fazermos, então, o planejamento de tratamento desse paciente. Essa imagem que vocês veem à direita. Essas imagens também foram feitas pessoalmente, tá? Um aparelho, o da esquerda, é do Hospital do Câncer de Uberlândia, um dos aparelhos da instituição onde eu trabalho, e o da direita, o mais novo, é um dos equipamentos que foram instalados, se eu não me engano, em 2016, no IBCC, lá em São Paulo. Esse próximo slide também são do Hospital do Câncer em Uberlândia, nosso segundo aparelho. Hoje nós temos um terceiro aparelho que foi instalado. Nós somos referência dentro do estado de Minas Gerais e referência no Triângulo Mineiro no tratamento de radioterapia. Falando ainda do profissão, do dosimetrista. Um dos pré-requisitos é a formação. O dosimetrista, hoje, somente concurso superior. Ele necessariamente tem que ser ou tecnólogo em radiologia, ou físico-médico, ou biomédico. Tá? É uma profissão onde esse profissional, o dosimetrista, ele trabalhará em parceria, em consonância, como um elo com a equipe de física médica e a equipe médica de radio-oncologistas e radioterapeutas. Esse dosimetrista, esse profissional, ele vai auxiliar desde a aquisição das imagens, a escolha dos acessórios, orientação dos profissionais técnicos, tecnólogos no planejamento, bem como execução de montagem de ficha, delineamento de campos. O que é delinear campos, Alisson? O paciente tem um tumor de próstata, então ele vai delinear a próstata, que é a região que vai ser tratada, a vesícula seminal, bulbo peniano, fêmur, cabeça de fêmur, toda bexiga, toda a estrutura em volta da região que vai ser tratada, ela vai ser desenhada nas imagens de tomografia computadorizada, jogadas num sistema, e aí a gente consegue, dessa forma, planejar os campos que serão irradiados, de modo que eu consiga atingir ao máximo o tumor na próstata e tenha o mínimo de exposição à radiação para toda a estrutura em volta. Então, é um trabalho que envolve muita física, envolve um conhecimento muito grande da parte de anatomia seccional. O conhecimento em inglês é importante porque a maioria dos sistemas e das literaturas estão em inglês. É necessário uma pós-graduação em radioterapia com ênfase em dosimetrista e, principalmente, um estágio bem feito para que o profissional consiga, de fato, executar um bom trabalho. Afinal de contas, o planejamento é o primeiro passo para que o paciente tenha um tratamento de qualidade e que a gente consiga o principal objetivo, que é trazer a acurácia para esse paciente, né? Então, tudo tem que ser feito em sintonia. Ele vai atuar, como eu disse, entre a equipe médica e a equipe de físicos médicos, então ele tem que ter um excelente nível de conhecimento da parte de imaginologia, anatomia seccional, até mesmo para que possa contribuir de forma efetiva com os demais profissionais ali da equipe multidisciplinar. Ainda falando do mercado de trabalho, em 2017 eu fiz estágio em Barretos de dosimetrista, eu fiz uma capacitação, hoje no Hospital do Amor, né? Mas na época ainda era chamado de Hospital do Câncer de Barretos,
E na época tinha um processo seletivo em aberto, o qual inclusive eu fiz, classifiquei, mas como eu já tinha toda uma estabilidade aqui em Uberlândia, eu fiz mais pela curiosidade de conhecer, né? Mas na época, o salário para dosimetrista era de R$ 5.330. Isso há 4 anos atrás. Hoje, obviamente, o salário é melhor que isso, tá? E lembrando que isso era um salário inicial. Eu conheço profissionais que atuam na área como dosimetrista e têm salários acima de R$ 10.000. Devido ao que eu falei com vocês da lei de oferta e procura. O mercado precisa do profissional, mas há poucos profissionais qualificados no mercado. Então, onde você tem pouca mão de obra qualificada, você paga mais para ter bons profissionais na sua equipe. Bom, inclusive, a área de dosimetrista está tão crescente no país que já existe uma associação brasileira de dosimetristas. Aqui na imagem, esse rapaz aqui de frente, eu estou sem a canetinha aqui para poder assinalar, o Tafarel Machado. Ele foi meu instrutor, ele me acompanhou no meu estágio em Barretos. Hoje ele é o dosimetrista da Corp, uma das maiores clínicas na região sul do país, e ele é o nosso professor da parte de dosimetrista no curso de pós-graduação. Então, para vocês terem uma noção da equipe que nós temos preparado para esse curso, do nível de conhecimento que vocês poderão absorver conosco para esse mercado que está em franca expansão. E falando ainda do mercado de trabalho, eu sempre recebo perguntas através do meu Instagram pessoal e também do Instagram do Preparatório de Radiologia. Perguntas do tipo: radioterapia é uma área boa? Tem vaga? É difícil? Só entra quem tem QI? Mulher não tem oportunidade na radioterapia? Tecnólogo e técnica é igual? Faz a mesma coisa, ganha o mesmo tanto? Tem concurso para tecnólogo? Tem especialização para técnico? São questionamentos que eu recebo e acredito que a maioria das pessoas que até já me fizeram essa pergunta devam estar presentes nessa aula aqui hoje. Radioterapia é uma área boa? É uma área linda. Eu, quando ainda estudante de radiologia, eu falo isso, as pessoas não acreditam, né? Eu fiz o curso jamais imaginando trabalhar na área médica. Meu intuito era trabalhar na área industrial. Desde o meu primeiro dia de aula, eu me matriculei com isso na cabeça. Eu quero trabalhar na área industrial. E o que me levou para a área médica foi justamente a radioterapia. No último módulo do curso, na época do curso técnico, eu tive uma aula com uma enfermeira do Hospital do Câncer, que deu uma aula de oncologia. E naquele dia eu me vi com vontade de trabalhar nessa área, porque ali eu vi que eu poderia ser um diferencial na vida das pessoas. E foi a escolha mais acertada que eu tive. Logo que me formei, surgiu uma vaga, eu prestei um processo seletivo em 2 etapas, mesmo ainda não tendo um nível de conhecimento tão elevado, eu consegui essa vaga, inclusive trabalho até hoje no hospital. E é uma área linda, é apaixonante, é uma área maravilhosa de se trabalhar. O bem que a gente faz, o reconhecimento que os pacientes têm conosco é algo que simplesmente é indescritível. É uma área boa, falando do ponto de vista profissional, de vagas de oportunidades? Sim, é uma área excelente. Tem vaga? Tem. É difícil? Tudo na vida tem o seu preço, tá? Nós estamos falando de uma área extremamente delicada, onde eu trabalho com energias altíssimas que, se não ministradas da forma correta, podem levar o paciente a óbito. Então, não é fácil, não é de graça entrar na radioterapia, mas você, com um bom estágio, com uma boa qualificação, isso te coloca a muitos passos à frente dos demais concorrentes. Só entra quem tem QI? Não. QI na radioterapia é uma coisa extremamente dispensável, porque ninguém vai indicar uma pessoa não qualificada, colocando em risco a sua própria carreira. Concordam comigo? Mulher não tem oportunidade? Mentira. No nosso quadro de profissionais do Hospital do Câncer de Uberlândia, nós temos aproximadamente 40% das profissionais são mulheres. Em Barretos, quando eu fiz estágio, tinha um número extremamente alto de mulheres e eu conheço diversos profissionais tecnólogos especialistas em radioterapia que atuam
inclusive em mais de um emprego, e também atuam como dosimetristas, ok? Tecnólogo e técnico é igual? Não. O técnico é um profissional de nível técnico, o tecnólogo de nível superior. As especializações são diferentes, o conteúdo apresentado é diferente, o tecnólogo tem mais conteúdo, tem mais carga horária e tem mais carga horária de estágio. Por exemplo, para dosimetrista, técnico não tem uma especialização, porque não atua, só atua tecnólogo ou profissional de nível superior equivalente. Concurso para tecnólogo tem? Tem, inclusive eu passei em primeiro lugar no último concurso que teve da EBSER para tecnólogo em radioterapia. Eu prestei, no caso, para Brasília, mas tinha vagas em outras cidades. Muitas instituições, como o ICESP em São Paulo, só contratam tecnólogos especialistas para o setor de radioterapia. Tem especialização para técnico? Tem também. Tem os cursos pós-técnicos, são especializações para o técnico em radioterapia. O técnico ele tenderá a atuar na área mais prática do negócio. Posicionamento, aquisição de tomografia, operação de equipamento, parte operacional. O tecnólogo ele vai mais para a parte de dosimetrista, planejamento, gestão. Então, são níveis diferentes. Quando a gente fala ganha tudo igual, depende. Se você for tecnólogo e for concorrer a um cargo de técnico para trabalhar operacional, você vai ganhar o que o técnico ganha. Se você for tecnólogo e buscar algo mais, como a profissão de dosimetrista, como um gestor de serviço, consequentemente você irá ganhar mais, sim. A gente ouve muitas coisas em redes sociais. E um conselho que eu dou para vocês, de imediato, trilhe seu próprio caminho. Busque você criar as suas oportunidades. E não deixe isso na mão de outras pessoas, e muito menos coloque a sua experiência baseada na experiência de outras pessoas, principalmente se essas experiências não tiverem sido boas. E quando a gente fala em fácil e difícil, eu te pergunto, o que é fácil para você? Quando eu faço essa pergunta, a maioria das vezes eu faço em eventos presenciais, sempre tem aquelas pessoas que me respondem: dormir, comer e ficar sem fazer nada. E eu acredito que muitos de vocês aqui vão concordar. Dormir é muito beleza, é muito fácil, é ótimo, dormir o dia inteiro. Outros vão dizer, imagina, comer é muito melhor, eu ficaria o dia inteiro tranquilo, comendo ali, numa boa. Outros vão dizer, falar assim, nem dormir nem comer, bom mesmo, fácil, 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 é ficar sem fazer nada. E aí eu chamo vocês para a seguinte análise. Será que dormir é fácil para quem tem insônia? Ou será que comer é fácil para quem faz uso de uma sonda? Ou ainda, será que é fácil nesse momento de pandemia ficar sem fazer nada para um pai de família que perdeu o emprego? Acho que essa questão do ficar sem fazer nada nesse momento de pandemia é a que mais se destaca, né? Porque o simples fato de falar para a gente fique em casa já é extremamente incômodo e desconfortável. Então, por que eu fiz essa analogia com vocês? Para que a gente entenda que o que é fácil ou o que é difícil vai depender de vários fatores, de vários momentos, de várias circunstâncias, vai depender de cada pessoa. Essa imagem que eu coloquei aqui, eu gosto muito dela, porque ela faz uma correlação bacana, né? Com o peixe e a ave. Para o peixe é uma maravilha ficar dentro d'água, é super fácil. Se aquela ave cair dentro d'água, será que vai ser fácil para ela? Para a ave, é ótimo voar, ela vive super bem, ela vive feliz assim. Se eu tirar o peixe da água e tentar fazer ele vai voar? Não vai. Então entenda, pessoal, que fácil e difícil são conceitos totalmente variáveis. Para vocês terem uma ideia, muita gente fala que na radiologia não tem vaga, não tem oportunidade. Eu vou usar dados aqui que eu compilei do professor Alexandre Araújo, uma palestra que eu acompanhei dele em 2019. Aliás, em 2020, início de 2020, onde ele me apresentou que, com os dados dessa pesquisa, no ano de 2019, ele localizou, visualizou e tomou nota para sua pesquisa mais de 1.225 vagas para a radiologia. Isso a nível nacional. E essas vagas eram distribuídas da seguinte forma: 76% eram vagas de radiologia em geral, não tinha especificidade nenhuma.
10% dessas vagas eram para radioterapia. Observe que a radioterapia se destaca longe das demais. Mamografia e densitometria óssea, 5%. Ressonância, carga de supervisão, tomografia, 2%. Radiologia odontológica, medicina nuclear e hemodinâmica, 1%. Observe aqui, então, nós já temos um panorama de vagas do mercado público e privado, onde 10% do que ele anotou, tomou nota ali do que tinha publicado de vagas, eram destinadas à radioterapia. Quando se fala em concursos públicos nesse ano, 15% das vagas dos concursos foram para a radioterapia. Ou seja, a gente já tem uma fatia de mercado muito grande. E aí eu te pergunto, você acha que os profissionais qualificados para a radioterapia seguem esse mesmo percentual? Eu te asseguro que não, e eu vou te mostrar que não. Em 2019, no final de 2019, foi publicado o edital da EBSER, e em 2020 nós tivemos o concurso público da EBSER a nível nacional. Para o cargo de técnico em radiologia, distribuídas em todas as unidades, tinham 46 vagas mais cadastro em reserva. No total, somando ampla concorrência, paciente com deficiência e negros e pardos, nós tivemos 12.922 inscritos, o que dá uma média de 281 profissionais para cada vaga. Isso para técnico em radiologia. Quando eu coloco para técnico em radioterapia, a gente já tem uma diminuição aqui de 5 vagas publicadas mais cadastro reserva, mas eu tenho 146 inscritos. Ou seja, eu tenho 11,3% do total de inscritos de radiotécnico em radiologia, 11,3% eram inscritos para radioterapia. Observe que o nível de competição é menor e mesmo eu tendo menos vagas, a média por vaga é menor que 10%, como vocês podem observar aqui. Eu tive uma média de 29 por vaga, no outro tive uma média de 281 por vaga. E quando eu passo para tecnólogo, a gente tinha uma vaga mais cadastro reserva, nós tivemos 468 inscritos tecnólogos em radiologia. Só licença, só tomar uma água. E quando eu falo em radioterapia, eu tive 76 inscritos apenas. Todas as vagas eram para cadastro de reserva. Então, nós temos aqui, do montante de tecnólogos, tecnólogos em radiologia, comparado com os tecnólogos especialistas em radioterapia, a gente tinha apenas 16%, ou seja, uma concorrência muito menor. Então, quanto maior for a sua qualificação, quanto maior for o seu grau de instrução, mais seleto será o grupo onde vocês concorrem, maior as chances que vocês têm. E isso é muito importante se tratando de mercado de trabalho. Falando ainda de EBSER, que acredito que todos conheçam, que é a maior instituição do país, quando a gente fala em concursos públicos, é que paga um dos melhores salários também, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Eles assumiram a Universidade Federal de Uberlândia, que é a cidade onde eu moro, inclusive o Hospital do Câncer onde eu trabalho, ele é vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, e hoje nós somos todos, nos tornamos, funcionários, estamos sob a responsabilidade da EBSER. Houve concurso público para cá também. Nós tínhamos 8 vagas para técnico em radiologia, mais cadastros de reserva, e 10 vagas para técnicos em radioterapia, mais cadastro de reserva. Para as 8 vagas de técnico em radiologia, foram 586 inscritos, que dá uma média de 73 por vaga. Já para técnico especialista em radioterapia, foram apenas 81, aproximadamente 3,8% se comparado aos técnicos em radiologia, com uma média, pessoal, de 8 por vaga. Observe que sempre que a concorrência fica ali em torno de 10%, Ou seja, se eu tenho 100 concorrendo para uma vaga de técnico ou tecnólogo em radiologia, eu vou ter 10 concorrendo para uma vaga de técnico ou tecnólogo em radioterapia. O que você prefere? Você prefere concorrer com uma multidão ou você prefere concorrer com um grupo muito menor? Quanto mais qualificado você está,
mais forte nessa concorrência você estará. E a grande verdade é que há vagas, sim, para radioterapia. O que tem faltado são profissionais devidamente qualificados para assumirem essas vagas. Por que eu estou falando isso? Eu trouxe esse exemplo, eu gosto de citar eles, que é de 2016, do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eles abriram um processo seletivo com 30 vagas para técnico em radiologia. Na época, ou seja, 5 anos atrás, o salário inicial era de R$ 3.037. Isso sem considerar a insalubridade, auxílio alimentação, demais benefícios que eles ofereciam, para uma jornada de 24 horas semanais. Isso que a data dele é 28/4, o link está aqui embaixo para quem quiser conferir. Tá? Observe que em 6/7, menos de 3 meses depois, abre um novo edital com 14 vagas. Aí você pensa, nossa, mas o INCA estava precisando muito, né? Contratou 30, vai contratar mais 14? Não. Dos 30 do primeiro edital, passaram apenas 16. Teve que fazer um novo edital, ter um outro custo. Um tempo já havia se decorrido. Olha quanta perda se teve nesse caminho pela falta de profissionais qualificados. As vagas, pessoal, continuam aparecendo. Isso aqui eu tirei hoje, revisando a aula, atualizei hoje. Vaga de estágio em São Paulo para tecnólogo, para atuação na radioterapia, no Sírio-Libanês, que é uma das maiores instituições médicas do país. Vaga para técnico em radioterapia no Hospital Moinhos dos Ventos, em Porto Alegre. Vaga para dosimetrista em São Paulo. Tudo isso publicado no mês de junho, tá? Tudo isso vagas aí que estão com 15, 20 dias que foram publicadas. Para vocês verem coisas atualizadas, e isso a gente recebe com muita frequência. Há uns 20, 30 dias eu recebi de uma colega em São Paulo, que o hospital que ela estava trabalhando tinha fechado um contrato com uma empresa, ia abrir mais um horário, eles trabalhavam manhã e tarde, estavam abrindo o horário da noite e precisavam de 4 tecnólogos com pós-graduação em radioterapia e não estavam encontrando profissionais. Não estavam exigindo nem experiência, só queriam profissionais devidamente qualificados. É preciso estar preparado para as oportunidades que aparecem, e essas oportunidades continuarão aparecendo, principalmente quando a gente fala do plano de expansão da radioterapia. Para quem não sabe, vou falar bem brevemente, porque o tempo acho que já está finalizando, né? O plano de expansão da radioterapia ele foi lançado em 2012 com o objetivo de expandir o atendimento em radioterapia no SUS. A gente sabe que o país tem uma quantidade muito menor de equipamentos do que a quantidade necessária para atender a grande demanda de pacientes que nós vimos no início da aula. Então, isso foi lançado uma portaria lá em 2012, tem todo um processo a ser feito, né? Desde a escolha do hospital até toda a parte de trabalho de licitação, assinar contrato, preparar a sala, levar equipamento, instalar, todo um processo. E de todo esse processo, já passaram quase 10 anos, e de 100 aparelhos, de 100 soluções que eles tratam, né? Isso aqui é atualizado, foi atualizado no início do mês, eu peguei direto no site do Ministério da Saúde. De 100 equipamentos, apenas 44 estão concluídos, e desses 9 ainda não estão em funcionamento. 9 desses estão em documentação, aprovação da CNEM, Anvisa, para começar a operacionar. Então, nós temos ainda 56 equipamentos que estarão disponíveis para o mercado de trabalho, que estarão disponíveis para atender a população e que vão precisar de profissionais nos próximos anos. Tudo isso aqui são aparelhos novos que serão instalados e que vai precisar de mão de obra para tocar esses aparelhos. Isso leva, em média, 3 anos. Eu peguei um dos últimos que foi fechado aqui, ó, que é o de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Eles fizeram adesão ao plano em abril de 2018 e tiveram a licença para começar a trabalhar esse aparelho lindo aqui, que é um Tenac CX, em abril de 2021, ou seja, 2 meses atrás. Então, se a gente considerar os próximos 3 a 5 anos, a tendência é que vários aparelhos estarão distribuídos pelo país. Em todos os estados tem equipamentos, em alguns estados, obviamente, muito mais aparelhos que em outros, e, consequentemente,
vagas de trabalho, oportunidade para aquelas pessoas que estão se qualificando. A gente tem uma estimativa que ficou errado ali, eram 7 profissionais por equipamento, é uma média, né, que a gente trabalha. Então, são 700 oportunidades de trabalho que tendem a surgir, só considerando o plano de expansão. Fora isso, as instituições privadas têm investido, a instituição pública tem recebido recursos. Como eu citei, a gente está com um aparelho novo aqui no Hospital do Câncer de Uberlândia, essa publicação, vocês podem ver, foi da semana passada, entrou em operação nosso 3º acelerador linear, nós somos um hospital público. Isso aqui foi verba que foi enviada fora do plano de expansão. Então, quem se prepara, se destaca, e quem se destaca tem mais oportunidades. E a gente está aqui para convidar vocês para se preparar conosco, que eu tenho certeza que as oportunidades virão. E quem se preparar estará muito mais apto e pronto para aproveitar essas oportunidades. Muito obrigado e espero encontrar vocês mais adiante no nosso curso de pós-graduação em radioterapia dosimetrista. Um grande abraço. Valeu, Alexandre. Maravilha, professor Alisson. Muito obrigado aí pela apresentação, pela bela explanação aí, pessoal. Todo mundo que tiver perguntas, alguma curiosidade, coloca no nosso chat aí, que vai poder estar depois no final, a gente vai arrumar um tempinho, pelo menos, para fazer algumas interações. Agora já vou chamar de imediato o nosso professor Matheus Botelho, coordenador da pós-graduação em Medicina Nuclear, que vai falar um pouquinho sobre medicina nuclear. Lembrando, pessoal, coloca no chat as suas perguntas, suas curiosidades, e o pessoal que chegou depois, coloca a cidade e o estado que ele é, para a gente saber todo mundo de onde que é, e depois a gente vai fazer um sorteio no final. Matheus, por favor, fica à vontade aí. Perfeito, Alexandre. Obrigado. Professor Alisson, parabéns aí pela excelente aula. Sem dúvida que é empolgante, né, ouvir você falando e todas as perspectivas que existem aí em torno da radioterapia. Perfeito. Então, o Alexandre já fez uma apresentação, eu também já me apresentei mais cedo, né? Meu nome é Matheus Botelho, sou coordenador do curso de pós-graduação em Medicina Nuclear, da Ensina Radiólogos, e a minha apresentação ela vai ser a respeito da área de atuação e como que é o mercado de trabalho para quem vai atuar com medicina nuclear, né? Antes de mais nada, eu preciso deixar uma frase que é atribuída a Albert Einstein, onde ele diz que tudo aquilo que uma pessoa ignora não existe para ela. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. É bastante importante a gente ter uma reflexão a respeito dessas questões que envolvem conhecimento, que envolvem o saber, porque isso é que de fato nos faz enxergar mais longe, de fato nos faz ir mais longe. A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza de métodos seguros, né, praticamente indolores e não invasivos, empregando materiais radioativos para fins tanto diagnósticos quanto para fins terapêuticos também. Tá? Então, na medicina nuclear, diferente da radioterapia, né, nós temos a possibilidade de fazer também diagnóstico, e não somente tratar o paciente. Isso vai ter relevância de acordo com o tipo de patologia e o método empregado, com certeza, ele vai variar de acordo com a dose de radiação também que vai ser empregada nesse paciente. A respeito do mercado de trabalho, eu trouxe aqui um quadro bastante interessante para mostrar para vocês. Isso é de consulta pública, tá? É aberto a todo o público. Quem quiser consultar isso pode acessar o portal da CNEM e na aba ali de instalações autorizadas, né, ali na área médica, você tem diversas modalidades. Dentre elas, você tem lá os consultórios de beta-terapia, radiação de sangue, radiofarmácia, radioterapia e medicina nuclear. Esse dado ele foi coletado ontem, para não correr o risco de ter alguma atualização de quinta para sexta-feira da semana passada.
e esse número mudar. Então, hoje no Brasil, existem autorizadas 479 instalações de medicina nuclear. Quando a gente fala de instalação de medicina nuclear, existem instalações que possuem 8 equipamentos, 10 equipamentos, a depender do tamanho da instalação. Então, é uma área que requer, que demanda bastante profissional para atuação. Nessa mesma lista dos serviços, né, de medicina nuclear que são autorizados, nós temos a relação de todos eles, né, de acordo com o município, o estado de cada um e o nome desse centro. Então, fica bastante fácil para quem se interessa pela modalidade consultar se na sua cidade ou na região próxima existem centros ali de medicina nuclear, né, para que possa pleitear ali uma vaga no mercado. Mas o que faz esse profissional que atua em medicina nuclear, né? A medicina nuclear, principalmente para o profissional de nível superior, tecnólogo, biomédico, físico, ele envolve diversas atividades, principalmente no que diz respeito à radiofarmácia. Lá na radiofarmácia é onde o profissional ele vai fazer toda a parte de preparo, de fracionamento, controle de qualidade antes da administração desse radiofármaco no paciente. O que é o radiofármaco? O radiofármaco ele é um composto químico que a ele é adicionado um material radioativo, né, um radioisótopo, e esse radioisótopo ele vai se concentrar naquela estrutura, naquele órgão, de maneira proporcional à sua atividade celular. Então, o profissional ele precisa ter um profundo conhecimento de farmacologia, de farmacodinâmica, de fisiologia também, e precisa desenvolver habilidades táteis para poder atuar no setor de radiofarmácia, né? De um serviço de medicina nuclear. Porque se vocês bem observam aí na figura, o pessoal está manipulando ali a solução, né? Através de uma blindagem com vidro ali para proteger os olhos. E essa manipulação de fonte radioativa não selada, que a gente chama uma fonte líquida, se não for feita de maneira adequada, com todos os cuidados, com todos os requisitos de boas práticas e de segurança, isso aí pode provocar uma contaminação radioativa no ambiente, e essa contaminação pode acabar se disseminando para todo o serviço, para outras dependências da clínica também, ou do hospital. Além das atividades de radiofarmácia, esse profissional que atua em medicina nuclear, ele também se envolve com a operação de equipamentos, sejam eles convencionais, né, as gamas-câmaras planas, ou então gamas-câmaras SPECT, que são as gamas-câmaras que fazem exames tomográficos, e também com os sistemas híbridos, né? O PET-CT, que é o carro-chefe hoje da medicina nuclear, muito conhecido, os SPECT-CTs também, que são aqueles que você tem um sistema convencional, e aí ele foi acoplado um sistema de tomografia computadorizada, e, mais recentemente, os PETs-RMs, né? Ainda não é uma realidade no país, né? Um grande número de equipamentos, mas hoje nós já temos equipamentos de PET-RM instalados, funcionando e contribuindo principalmente no que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas e de novos métodos também para diagnóstico de câncer, de doenças neurológicas e cardíacas também. Além disso, além das atividades que envolvem radiofarmácia, as atividades que envolvem também a operação de equipamentos, esse profissional ele precisa cuidar do bom funcionamento desses equipamentos, né?
esse profissional ele precisa saber realizar os controles de qualidade dos equipamentos. Obviamente que não todos eles, porque alguns testes eles são obrigatoriamente realizados por profissional que tenha título de especialista na área de medicina nuclear, profissional de física médica com título de especialista, concedida pela ABFM, mas grande parte dos testes que são realizados no serviço de medicina nuclear, quem os realiza é o profissional que opera o equipamento, de acordo com a sua periodicidade, de acordo com a sua especificidade. Esse profissional precisa também ter conhecimento a respeito dos testes e saber interpretar o resultado desses testes. Uma vez que esses testes eles estejam fora dos padrões, esse profissional precisa reconhecer e saber informar para o supervisor de proteção radiológica, ou para o pessoal da física médica, ou para o pessoal da engenharia clínica do hospital, do serviço de medicina nuclear, que aquele equipamento não está em condições de uso. Ele precisa ser avaliado e, eventualmente, passar por algum tipo de calibração ou ajuste. Esses equipamentos a que me refiro, eles não envolvem somente equipamento para aquisição de imagem. Dentro da medicina nuclear, nós temos diversos instrumentos que são utilizados na monitoração de contaminação de superfície, na monitoração da taxa de exposição ou taxa de dose a que aquele ambiente, né, está sujeito. Temos também o calibrador de dose, para poder saber quanto de atividade, quanto de material radioativo que eu vou estar injetando no meu paciente. Então, toda essa instrumentação ela precisa ser testada dentro da periodicidade necessária. E o profissional que atua em medicina nuclear, ele precisa saber realizar esses testes, e volto a falar também, reconhecer quando esses testes estão fora dos padrões. A manipulação de fonte radioativa não selada na radiofarmácia e também o uso de fontes seladas, que é essa fontezinha de Césio-137 que eu coloquei aí para vocês, que ela é utilizada para a realização desses testes. Então, nós vimos que o profissional ele precisa conhecer a parte de radiofarmácia, manipulação, fracionamento, controle de qualidade. Ele precisa saber operar o equipamento, realizar testes nesses equipamentos, realizar testes da instrumentação. E ele também precisa saber realizar o processamento dos exames. Reconhecer um exame que não está com boa qualidade, reconhecer o exame que às vezes o radiofármaco não ficou bem, que a gente costuma dizer marcado, né? E a sua biodistribuição não ficou adequada, para poder já reportar algum eventual problema para o médico responsável, ou então reconhecer algum artefato e saber lidar com esse artefato de modo a, se não eliminá-lo, pelo menos reduzi-lo. Além desse pré-processamento e processamento, na medicina nuclear é bastante comum exames que é necessário fazer a quantificação. Então, o profissional ele precisa também saber fazer a quantificação, reconhecer problemas durante a quantificação, reconhecer erros de quantificação. Então, o mínimo de conhecimento de interpretação, obviamente que não é um conhecimento aprofundado para que ele seja capaz de dar um laudo, mas pelo menos para ele poder reconhecer algum tipo de problema durante a aquisição que possa ter culminado com algum tipo de erro durante a quantificação do exame. Esse profissional que atua em medicina nuclear, ele é um profissional que ele desempenha suas atividades de maneira muito próxima, muito íntima com a radioproteção. Afinal de contas, ele é o profissional que está manipulando as fontes, que está conduzindo os pacientes, né? Que são as nossas fontes ambulantes, vamos dizer assim. Então, esse profissional,
ele precisa atuar junto ao serviço de radioproteção, serviço esse que tem as seguintes atribuições, né? Controle de trabalhadores, controle de áreas, controle do meio ambiente da população, controle de fontes de radiação e de rejeito, controle de equipamentos, treinamento dos trabalhadores, registro de dados e preparação de relatórios. Eu costumo dizer que dentro da medicina nuclear, costuma-se trabalhar muito mais fazendo o responsável, né, vamos dizer assim. Ele costuma trabalhar muito mais fazendo relatórios, elaborando planilhas, atualizando documentos, muitas vezes, do que, de fato, fazendo exames. Então, esse profissional que atua em medicina nuclear, ele vai desempenhar suas atividades junto ao serviço de radioproteção da instalação, principalmente, né, nesses controles de área e os controles de fontes de radiação e rejeito. Porque não é incomum você se deparar numa situação em que o medicamento ele precisava sair da radiofarmácia e ir até a sala de exames e ser administrado na sala de exames. E, por acaso, aconteceu de alguém chamar a técnica de enfermagem, a pessoa que está transportando essa dose, e a pessoa sair com essa dose na mão, né, circulando pelos corredores da clínica para tratar de outros assuntos. Então, isso não é incomum acontecer. Então, o profissional que atua em medicina nuclear, né, ele precisa ter esse tipo de conduta, de conduzir bem essas atividades, de modo que esse tipo de erro não ocorra. Isso ocorre como? Né? Através de treinamento. Então, periodicamente, até uma exigência da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela estabelece um programa mínimo de treinamento e uma carga horária mínima de treinamento para a equipe que atua no serviço de medicina nuclear. A CENEM, ela trata os profissionais que atuam, né, nas instalações, todos como técnicos. E aí ela separa os técnicos de acordo com o grau de escolaridade. Então, nós temos o técnico de nível médio, né, técnico de nível superior e os auxiliares. O técnico de nível superior, ele precisa ter as seguintes qualificações: curso universitário completo em uma das áreas de física, química, engenharia, medicina, biologia e diversas outras, né? Curso de radioproteção específico reconhecido pela CENEM, familiaridade com a organização, regulamentos, projeto e operação da instalação, familiaridade com funcionamento, aferição, ajuste e operação de equipamentos destinados à radioproteção, conhecimento das normas e regulamentos relativos à radioproteção, competência para o planejamento de procedimentos seguros de trabalho, para a realização de inspeções, identificações de irregularidades, elaboração de registros e relatórios e treinamento específico no campo de atuação. O supervisor de radioproteção, com as obrigações, né, que são estabelecidas nas diretrizes básicas de radioproteção, ele necessariamente tem que ser um técnico de nível superior e ter certificação de qualificação que é concedida pela CENEM através de uma prova. Então, o profissional que atua em medicina nuclear, o técnico de nível superior, ele tem condições de pleitear vamos dizer assim, um cargo dentro da instituição como supervisor de proteção radiológica também. Né? Para isso, ele vai precisar se submeter a uma prova de certificação, que é realizada pela própria CENEM. Os técnicos de nível médio, que atuam no serviço de medicina nuclear, eles já precisam ter o quê? Segundo grau ou equivalente. Né? Isso tudo que eu estou falando, pessoal, é aos olhos da CENEM. Aí já entra outras questões que envolvem questão de conselho, de atribuição de cada classe, tá? Mas aqui, de modo geral, falando
do que define a SEMEN. Então, curso completo de segundo grau equivalente, curso de radioproteção específico, reconhecido pela SEMEN, né? Familiaridade com a operação e a planta da instalação, familiaridade com o funcionamento, aferição e ajuste, conhecimento de normas e regulamentos relativos à radioproteção, competência para conduzir os trabalhos em segurança e para a realização de inspeções na identificação de irregularidades. Por exemplo, esse profissional de nível médio, ele tem total condição de repente, durante a sua jornada laboral, ele identificou que algum procedimento não está legal, algum possível acidente ocorreu, pode ter ocorrido alguma contaminação durante a injeção de um paciente, ele tem total condições e a SEMEN atribui isso também a ele. Ele ir lá realizar as medidas, identificar as contaminações, registrar isso, né? E, obviamente, reportar para o técnico de nível superior ou então ao supervisor de proteção radiológica. Com tudo isso que foi apresentado para vocês, eu acho que nada mais justo do que apresentar as habilidades que serão desenvolvidas, né, durante o curso. Principalmente no que diz respeito a grandezas, as unidades, porque há uma confusão muito grande entre essas duas, né? O que é grandeza e o que é unidade. Serão abordados tópicos avançados de física das radiações, de proteção radiológica, fisiologia, anatomia humana, toda a parte de normas e resoluções que regem os serviços de medicina nuclear, eles serão abordados e serão trabalhados de maneira bastante minuciosa. Serão abordados tópicos também de farmacologia, né? Os controles de qualidade da instrumentação. Essa parte de manipulação dos radiofármacos, ela é uma questão que eu, como já tenho algum tempo que trabalho na área, por todas as vezes que entrou gente nova no serviço, foi um dos grandes problemas que nós tivemos, né? A falta de experiência, aquela falta de habilidade tátil que eu mencionei lá no começo, é o que provocava um aumento exponencial da dosimetria. Então, essa parte de manipulação e controle de qualidade de radiofármacos é uma disciplina que vai ser trabalhada e vai ser bastante aprofundada, principalmente essa questão das habilidades também, tá? Então, a monitoração de áreas, como que ela é feita, como que isso deve ser registrado, né? Olha, não, ocorreu uma contaminação, como que eu faço para descontaminar uma superfície, né? Qual que é a maneira correta de fazer essa descontaminação? Eu posso simplesmente pegar uma bucha e esfregar aquilo, jogo água e sabão. Certa vez me perguntaram se jogar fubá ajudava a descontaminar. Então, assim, essa série de questões técnicas e práticas do dia a dia serão muito bem trabalhadas durante o curso. Então, segregação e descarte de rejeitos, isso aí é uma coisa muito importante, porque envolve o registro desses rejeitos também. Então, isso aí precisa ser feito de maneira adequada, de maneira coerente, para uma eventual inspeção da SEMEN, uma fiscalização, e até para que não seja desprezado material radioativo junto com o lixo hospitalar. Eu preciso determinar exatamente a partir de quando que isso pode ser liberado e na hora de se fazer a liberação, fazer isso de maneira segura. O funcionamento dos instrumentos, né, a parte e aí agora a gente entra na parte de aquisição e de exames, de processamento de imagem. Isso também é uma outra questão que vai ser trabalhada muito a fundo, porque alguns exames de medicina nuclear, eu já tenho 15 anos que eu trabalho com medicina nuclear. Tem exame que até hoje eu não fiz, né? Porém, dentro do nosso corpo docente, nós vamos ter médico especialista em medicina nuclear, nós vamos ter profissionais que já atuam em medicina nuclear já há algum tempo, e que todos esses exames, até mesmo aqueles menos rotineiros, aqueles que são mais incomuns,
eles também serão abordados para que, se de repente a pessoa se deparar com um exame desse, ela pelo menos ela vai se lembrar de algo e vai ter condições de buscar informação a respeito da maneira adequada para a realização. Noções de terapia também, tá? E aí fica a pergunta para vocês, né? Como tem muita coisa para ser abordada, então eu quero saber se todos estão dispostos a irmos juntos nessa caminhada. Passo a palavra a você, Alexandre. Maravilha, Matheus. Muito obrigado aí pela apresentação, né? Muito esclarecedora também. Pessoal que tiver perguntas, tanto de origem técnica quanto de origem do curso, podem ficar à vontade no chat. Eu, junto com os coordenadores, Matheus Botelho e o Alisson Dutra, vão estar aí para responder vocês. Tá? Eu vou dar uma passada aqui no chat para poder ver as perguntas do pessoal e eu vou respondendo. E para vocês dois, por favor, fiquem super à vontade quando achar oportuno fazer as complementações. Eu vou correr o chat de baixo para cima, tentando responder, se não todas, a maioria das perguntas nesses 10 últimos minutos que nós temos aqui. Bem, o Magno está perguntando, os estágios vai ser em Goiânia ou Uberlândia? Vamos lá, eu vou dar uma abordagem geral. Então, tanto o curso de radioterapia quanto o curso de medicina nuclear, nós já iniciamos a etapa, já temos alguns contratos de estágios pelo Brasil fechados. A gente acredita que no máximo em 30 dias estaremos aí com as inscrições abertas, a gente está fazendo um lançamento aqui agora, as inscrições abertas, aonde nós vamos falar, olha, nós estamos começando turma em São Paulo, Salvador, Uberlândia, Uberaba, Goiânia, Brasília, Fortaleza, dos 2 cursos ou de um dos 2 cursos, aonde naquela região nós já temos o contrato de estágio fechado. Então, a gente está nessa etapa agora, onde a gente já está alinhando, já temos alguns estágios aí, Goiânia, a gente já está com o estágio fechado, já temos vários estágios em andamentos em diferentes regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, de estágio também para radioterapia, e nós pretendemos realmente ter uma ampla gama de locais de estágio que estarão disponíveis para fazer. Às vezes, por exemplo, pegando a pergunta, às vezes eu sou de Uberaba, não tenho estágio em Uberaba, mas eu faço parte daquela turma que, por exemplo, está ali em Minas Gerais, e a gente vai estar ofertando em outra região esse estágio para ele, para onde ele vai poder fazer esse estágio, por exemplo, a 200, 300 quilômetros, até o final do curso ele se organiza para estar dentro de um grande centro para poder ganhar aquela experiência. Então, a gente está fazendo todo um mapa de campos de estágio no Brasil para poder estar ofertando, tanto em medicina nuclear quanto na área de radioterapia. A gente vai estar abrindo em diferentes regiões o curso, quando próximo a ele a gente já tiver o estágio já contratado certinho para poder fazer isso de uma certa maneira, tá? Eu vi que o pessoal está mandando bastante pergunta, então eu vou correr o chat de baixo, de cima para baixo, para dar tempo para o pessoal poder estar preenchendo aí, tá bom? Mas muito bem, eu vou tentando responder as perguntas aqui. Muito bem, gente do Brasil inteiro participando com a gente, tá? O conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, sim, para o pessoal assistir. A gente teve aí quase 300 inscrições, muita gente deixou para assistir depois, está trabalhando, está estudando de uma maneira geral, tá? Para poder estar participando com a gente. O pessoal perguntou, vai ter radioterapia em Fortaleza, no Ceará? Eu posso afirmar que sim, porque a gente já tem um contrato, tudo certo para a região lá no Ceará, na capital, em Fortaleza. Então, a gente vai ter turma de radioterapia lá e a gente está trabalhando também para medicina nuclear. Pessoal elogiando aqui os professores, alguns já fizeram. Tem uma pergunta técnica, eu vou deixar para o Alisson responder no final, perguntando, professor Alisson, será que em algum momento a protonterapia será viável no Brasil? Tá? O material vai disponibilizado sim, a pergunta de protonterapia aí o Alisson Dutra guarda aí para daqui a pouco poder. Os valores dos cursos já temos aí, entre em contato com a ensinaradiólogos.com, o pessoal já tem um preço médio, tá? Para todo o Brasil. Algumas cidades pode ser que tenham um preço um pouco menor ou um pouco maior
dependendo da questão de estágio, corpo docente, alguma coisa assim. Mas o preço médio já está calculado e não mudará muito para todo o Brasil. Uma pergunta que a gente esperava, o pós-técnico. Pós-técnico a gente também já entrou com autorização, tá? Porque a pós-graduação é certificada pelo MEC e o pós-técnico é certificado na Secretaria Estadual de Educação. A gente já entrou com um pedido aqui em São Paulo para os 2 cursos. Mas, além disso, nós geramos um documento. Esse documento está sendo enviado ao CONTER, o qual nos pede uma avaliação desse documento, que as pessoas que não têm curso superior, que fizerem o curso como extensão, seja ele de medicina nuclear ou de radioterapia, que o conselho avalie esse documento e que valide a habilitação dessas pessoas. Por quê? Porque a carga horária ela é maior do que o exigido pelo CONTER, como pós-técnico, e o estágio também ele é um tempo maior do que o exigido no pós-técnico. Então, nós já formulamos esse documento com todo o embasamento jurídico, estamos enviando ao CONTER e também ao CORED do CONTER, para que eles avaliem esse documento e vejam se juridicamente, se diante do aspecto legal, essa forma pode cumprir isso. A gente não está garantindo isso. A princípio, hoje, quem se inscreve que não tem nível superior, ele faz esse curso como um curso de extensão. Porém, já entramos com um pedido de pós-técnico na Secretaria Estadual de Educação, com todas as normas que eles exigem aqui no estado de São Paulo, e além disso, já formulamos esse documento que está passando por uma revisão e que também a gente vai fazer o pedido que tenha uma validade, porque ele é um curso que tanto a parte teórica quanto a parte prática, tanto na radioterapia quanto na medicina nuclear, eles cumprem todas as exigências e, além disso, eles ainda ofertam um pouco mais nessa formação para quem é técnico em radiologia e que quer atuar na área de radioterapia e medicina nuclear, que até é uma pergunta de um outro colega que pergunta se técnico ele pode atuar na área. O técnico em radiologia ele pode atuar na área de radioterapia e medicina nuclear quando ele tem esse curso pós-técnico para poder ter uma habilitação exclusiva para atuar também nessa área ou de radioterapia ou de medicina nuclear. Bom? Atuação de radioterapia e dosimetria em Fortaleza já foi respondido. Muito bem, pessoal do Brasil inteiro, muito legal. Quando vai começar as aulas em Salvador e o lugar de estágio? Salvador, na área de radioterapia, a gente já tem contrato fechado também para a parte de estágio, está nos últimos detalhes. A aula em Salvador, a gente já tem uma parceria. Se a gente não tiver uma parceria aí dentro da faculdade confirmada, onde a gente já está acertando a parte de toma e ressonância, muitas das aulas acontecerão também em hotéis. E lembrar que em algumas situações as aulas também terão transmissão ao vivo por todo o final de semana, de uma maneira geral. Sou de Maceió, Alagoas, consigo fazer a pós em radioterapia, dosimetria ou medicina nuclear totalmente EAD? A gente não pode confirmar que é totalmente EAD, porque a gente pretende ter encontros presenciais para poder discutir, isso é uma coisa bastante sadia. Evidentemente que as aulas hoje usam todas as tecnologias híbridas e tal, então a cada momento pode ser que a gente tenha uma pequena variação, mas tem aula presencial e aula com transmissão ao vivo. Maceió, provavelmente, a gente pretende lá, a gente já tem lá negociações lá na região lá de Alagoas, né? Um dos nossos coordenadores já tinha afirmado que já tinha uma parceria boa lá para Maceió na área de radioterapia, porém, a gente também ali, Maceió, Salvador, Aracaju, pode ser que a gente tenha turmas dessas regiões, tudo concentrados em uma turma só. Aí depende de procura dessas questões de estágio de uma maneira geral. Gostaria de saber quais as oportunidades dos cursos de São Paulo. Total, a gente já está trabalhando, brevemente a gente já tem parcerias tanto para medicina nuclear quanto para radioterapia, para turmas aqui de São Paulo e para todo o estado de São Paulo de uma maneira geral. Da parte de pós-técnica eu já respondi. Se a pessoa tiver uma graduação em gestão hospitalar, também vale para a pessoa fazer já como pós-graduação. Tem uma graduação, você não tem impedimento para poder fazer uma pós-graduação e ter o título. Porém, quem é técnico, de repente, para poder atuar, a gente vai ter que consultar se realmente
não vai ter algum impedimento para poder atuar na área de radioterapia e medicina nuclear. Eu entendi melhor a pergunta da Gabriela agora. Ela tem um curso técnico e se ela quer fazer uma especialização, só que ela está se formando em gestão hospitalar. A gente precisa consultar se essa titulação seria válida para ela ou não. Eu confesso que eu tenho dúvida, não sei se o Matheus ou o Alisson tem alguma consideração em relação a isso. Tá? Já respondemos aqui de Uberlândia. Vamos responder no final, beleza. O curso que eu também é pós-técnico, já respondemos isso. Sou de Campina Grande, na rotina de radioterapia é indispensável que a dosimetria saiba escutar planejamentos, modalidade 3D e MRT, ou isso depende de cada serviço? Aí eu não sei se o Alisson está aí, ele vai poder responder. Deixa eu ver se tem mais algum. Pois não. Professor Carlos André aqui, a conexão do Alisson caiu, viu? Tudo bem, maravilha. A gente vai concluindo aqui já, por causa do tempo, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta que eu possa responder. Se a pessoa trabalha em um serviço de radioterapia, pode ser no mesmo serviço? Sim, pode ser sim. A gente tem todo um contrato de parceria e a pessoa pode, para poder regularizar toda a situação dela, ampliar o conhecimento dela, ela pode fazer dentro da área, dentro da empresa dela, né? Como será a radioterapia em Fortaleza? É um curso completo, a gente vai ter o estágio aí, já está sendo firmado, né? O Wellington já estava firmando os detalhes dessa parceria, e aí a gente depois vai comunicar os lugares para os alunos que já estiverem aí com a gente aí durante a conversa para poder se cadastrar ao curso. Todos os cursos a gente pretende começar turmas agora em agosto, e alguns projetos ficarão aí para fevereiro de 2022. As cidades que a gente não fechar agora a curto prazo, a gente pretende para o começo do ano que vem. É a mesma pergunta. Medicina nuclear em Recife. A gente vai ter, tanto eu quanto o Matheus, estamos toda a equipe, estamos trabalhando para a gente ter parcerias lá, para a gente poder fechar uma turma lá na turma do Recife. O cara tem mãe. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Após a radioterapia, a mesma competência de uma especialização? Exatamente. Especialização faz uma referência à pós-graduação, são termos sinônimos aí quando a gente fala de curso pós-graduação. Tenho dúvidas. Quanto à atuação em medicina nuclear, em serviços particulares, algumas instituições contratam biólogos para essa área. Existe algum impedimento do biólogo poder ou não poder atuar, Matheus? O pessoal está perguntando. Olha só, quem perguntou foi a Kátia, né? Isso. Kátia, então, antigamente, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, ela se chamava Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular. Então, você tinha um forte envolvimento dos biólogos com a área de medicina nuclear. Principalmente serviços que o dono, né, já vem daquela escola mais antiga, e ele é uma cultura que ainda se manteve, né? Dentro das atribuições da profissão de biólogo, a atuação deles com medicina nuclear é prevista. Isso, assim, a gente precisa separar as duas coisas. Dentro da legislação do biólogo, ele pode atuar, né? E aí a gente tem essa outra questão, que alguns serviços mantiveram essa cultura do biólogo. Mas por que isso? Por se tratar de um profissional de nível superior, né, de ter um profundo conhecimento em anatomia e fisiologia, coisas que a pós-graduação passa a oferecer, tanto para os tecnólogos, para os biomédicos, para os físicos, farmacêuticos, todos que acabaram optando por fazer a pós-graduação. Então, a grande questão é essa, sabe? É estar qualificado, se preparar para poder assumir essa vaga no mercado. Como o Alisson falou, olha, se chegar o currículo, né, na hora de fazer uma seleção, chega o currículo mostrando que você tem especialização, tem uma pós-graduação em medicina nuclear,
com a carga horária como essa que a gente está oferecendo, né? E uma outra pessoa que tem apenas um curso de final, um biólogo que tem apenas um curso de final de semana em medicina nuclear, obviamente que eles vão acabar optando por quem está mais bem capacitado. Maravilha, Matheus. É isso mesmo. Muito bem, pessoal. Aqui tem várias perguntas que tratam da questão dos locais que a gente vai ter o curso e dos campos de estágio. Para a gente responder de uma forma genérica, é assim. Nós já temos algumas parcerias pelo Brasil, já temos parcerias em Goiânia, coisas bem encaminhadas em Brasília, São Paulo, isso falando dos 2 cursos, tá? Salvador, Fortaleza. A gente tem trabalhado aí para Belém do Pará, então a gente tem parcerias sendo fechadas ou trabalhadas em todo o Brasil. Você da região que você é, tendo interesse no curso, você vai fazer o contato aí individual com a Ensina Radiólogos, aí eles vão passar mais detalhes para vocês, o pessoal está perguntando qual instituição que está sendo negociado, qual a gente já tem parceria. A gente só vai abrir a turma naquelas regiões que a gente já concluiu o estágio agora para o segundo semestre desse ano, a partir de agosto. Mas, de fato, a gente vai ter um amplo campo de estágio, como a gente já tem em tomografia e ressonância por todo o Brasil. A gente responder de uma forma genérica. Uma outra pergunta foi assim, quem é técnico então não pode fazer a pós-graduação? Então, qual que é a resposta correta? Quem é técnico, se quiser fazer o curso, ele fará esse curso como extensão. Não é uma pós-graduação, porque só pode fazer pós-graduação e sair certificado como especialista quem é graduado, por isso que ele é pós-graduado. Esse é a base do curso. Quem é técnico pode fazer? Pode. Sai com título de extensão. Além disso, estamos trabalhando 2 vertentes. Primeira, já entramos com um pedido para ser um curso pós-técnico na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Saindo isso, a pessoa se inscreve no curso como pós-técnico e fará as disciplinas, o estágio, conforme isso, saindo com a certificação de pós-técnico. Só que esse documento ainda não está concluído, tá? Outro documento que a gente já está correndo. A gente vai entrar com um pedido agora no Conter, esse documento ficou pronto hoje, tá? Um documento que a gente pede ao Conter que avalie a parte legal desse curso, pois ele é um curso autorizado por um órgão superior, máximo da educação, que é o MEC, com uma carga horária teórica e prática maior do que a exigência da regulamentação do Conter para pós-técnico. Então, a gente tem 2 vias para que quem é técnico tenha o reconhecimento como pós-técnico dessa... A gente acredita que aí, nos próximos dias, nós tenhamos boas novidades. Mas você pode fazer o curso como extensão e a gente agora está validando essa questão para ele valer como pós-técnico, para, de fato, ainda permitir que a pessoa tenha a habilitação dele e possa trabalhar de forma plena nessas áreas de uma maneira geral. Bem, pessoal, a gente, como eu disse, está trabalhando em parcerias por todo o Brasil. Muitas são perguntas bem pontuais sobre região, tá? Então, as questões de valor, início da turma, detalhes de cada região, tudo vocês depois podem fazer contato com a Ensina Radiólogos e o pessoal vai estar respondendo a cada um de vocês. Para a gente não poder se estender mais, Matheus, alguma coisa para poder concluir? Alguma coisa? Agradecer a presença de todos, Alexandre. Dizer que nós estamos abertos ao contato, sempre que qualquer pessoa quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós estamos dispostos a ajudar, a esclarecer todas as dúvidas e eu quero ver boa parte dessa turma aí junto conosco, principalmente no campo de estágio. Maravilha, Matheus, muito obrigado. Agradeço também o nome do Alisson Dutra. Aqui está o WhatsApp aqui no chat, mas todos vocês fizeram inscrição, então vocês sabem a nossa rede de contato. O curso realmente de extensão em medicina nuclear é a mesma grade, para pós-técnico, para pós-graduação, para extensão é a mesma grade. A princípio é o mesmo valor, mas o valor eu falei que depende de cada região, porque o conteúdo, o conhecimento é o mesmo. Em radioterapia, não. Radioterapia,
O pós-técnico ou curso de extensão, ele não estará incluso a parte de dosimetrista, porque ele é uma área de atuação exclusiva para quem tem nível superior. E aí o preço muda também de uma maneira geral. Bem, pessoal, para finalizar, eu acredito que vocês perceberam quanto o cenário é promissor, tanto na área de medicina nuclear quanto na área de radioterapia, que diferentes áreas que a gente tem de atuação, de complexidade de trabalho, todas essas questões que foram colocadas, essas complexidades, se tornam oportunidades para quem for profissional, para quem está preparado, e além disso, para ajudar de maneira muito plena a saúde das pessoas. É verdade, vai ter o sorteio hoje. Ainda bem que o Magno lembrou, vou fazer o sorteio já, e o Matheus vai me ajudar aqui. Quase passou batido, promete e não cumpre, né? Bem, todas essas questões aí, vocês viram, a gente está à disposição. Se a gente não souber, a gente manda para os nossos coordenadores. Isso é questão de qualidade de curso, de conteúdos de uma maneira geral. É isso que a gente queria falar para vocês. Vamos ao sorteio. Matheus, eu vou rodar aqui toda a participação do pessoal. Você vai falar parou e a gente vai saber quem é o ganhador de hoje de um curso que a pessoa vai escolher lá na plataforma da ensinaradiólogos.com, tá bom? Quem quer ganhar, levanta a mão. Exatamente. Aí aparece aqui para falar, ganhei, tá bom? Ou grita aí se não tiver câmera. Pode falar o nome, pode rodar, Matheus. Fala aí. Parou. Parou em Josiana Ribeiro. Josiana Ribeiro, tá aí com a gente? Se não tiver, não ganha, hein? Josiana Ribeiro, a segunda... Tá aí, ó. Tá aí, Cadê? A Josiana tá aí. Olha lá, respondeu ali, ó. Eu. Ah, maravilha. Então a Josiana depois vai fazer contato. Josiana Ribeiro da Costa Lima vai fazer contato com o pessoal. A Josiana, que é da onde, Josiana? Depois ela entra em contato com o pessoal da Ensina Radiólogos e escolhe o curso que ela veio. Aí agradece o Magno aí que lembrou a gente. Pessoal, quero muito agradecer a presença de cada um de vocês. Continue se cuidando, desejo boa sorte para vocês. Continue estudando, a área de radiologia e diagnóstico por imagem é muito promissora e a gente quis trazer para vocês duas oportunidades que a gente acredita que serão dois grandes cursos na área de medicina nuclear, radioterapia e dosimetrista. Obrigado a todos, a gente está à disposição para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigado a todos, até mais, Matheus, Carlos André, o Alisson e a todos os presentes, o nosso muito obrigado.